para hoje, né? Hoje nós vamos ver a parte da estrutura lógica e física do AD e com a configuração de usuários, tá? Então, nós temos aqui, está lá no portal, um PowerPoint de 64 slides, outro de 91. Depois eu devo colocar alguma atividade referente a esse primeiro PowerPoint aqui. Acredito que a gente vai ficar as 2 horas passando aqui. O que sobrar vai ser para fazer atividade que eu vou deixar referente a essa parte de estrutura lógica e física do AD. Ok? Beleza, meninos? Então, bora lá. Já botei para gravar, botei. Estrutura lógica do AD. Né? O Active Directory é um serviço de diretório nas redes de Windows 2000, 2003, né? 2008, 2012, 2016 e 2019. Esse serviço, né, de diretório é um conjunto de atributos sobre recursos e serviços existentes na rede. Isso que significa que é uma maneira de organizar e simplificar esses recursos e serviços existentes na rede, né, centralizando eles, né, esse acesso. Fisicamente, a base de dados do AD é um arquivo chamado ntds.dit, no qual os objetos e recursos são armazenados, tá? Então, fica aí nesse arquivinho. Fisicamente, essa estrutura, a estrutura lógica, então, fisicamente tem um arquivo, né? Então, nem pensar de pegar esse arquivo aqui, onde fica toda a parte de objetos e recursos que estão armazenados. Na estrutura lógica, né, a gente tem as florestas, árvores, domínios, as OUs, né? Que a gente falou lá nas nossas primeiras aulas, a gente vai revisar hoje. Então, vamos lá. Alguns conceitos básicos aí, né? Domínio, o que é um domínio? Né? Quando a gente fala de rede, é uma unidade administrativa de serviço de diretório em que o Windows Server representa. Dentre essas principais características, a gente destaca o limite administrativo dos objetos de domínio, gerenciamento seguro dos objetos e recursos. Todo objeto criado no domínio recebe um nome único, chamado Full Qualified Domain Name. Este nome especifica o nome exato de um usuário ou um computador. Por exemplo, dentro da hierarquia do domínio. Então, quando colocar alguém no domínio, seria a gente estar colocando um usuário no domínio, ou um computador, uma impressora no domínio, beleza? Quando a gente fala sobre domínio, a gente vai estar colocando ali um usuário dentro de um grupo, né? Esse domínio ali seria, por exemplo, o domínio de administração, o domínio de financeiro, o domínio de TI. Cada um vai ter acesso a algumas coisas ali de recursos, né? Da rede. E aí vocês vão configurar de acordo com o domínio que a pessoa pertence, ou os computadores, impressoras que aquela pessoa pertence. Árvore. É uma estrutura criada quando a gente instala o domínio, né? Sempre no nome da nossa árvore, o mesmo nome que a gente configura no domínio. Conceitualmente, a árvore é um arranjamento hierárquico de domínios, ou seja, é um conjunto de domínios. Subdomínio é o domínio posicionado logo abaixo de um outro domínio, na hierarquia da árvore. Domínios e subdomínios compartilham na árvore objetos, informações e recursos. Então, seria assim, um setor e subsetor. Tipo, vendas, eu tenho venda aqui, e eu tenho vendas, dentro de vendas, né, eu tenho as vendas locais aqui que ocorrem na empresa, por exemplo, e eu tenho, de repente, as vendas externas. Então, venda externa, né, pode ser um subdomínio do meu domínio de vendas, tá? E eu tenho compartilhando algumas informações ali. Eu posso ter acesso, por exemplo, à impressora das vendas externas, mas para imprimir os pedidos ali, já sair na empresa,
Tá? Então, a gente pode estar compartilhando alguns recursos. Né? Geralmente, você coloca ali via criptografia, né? E faz um VTúnel e joga ali. As ligações dos domínios de uma árvore são chamadas de relações de confiança transitiva bidirecional, ou seja, vai para os dois lados, né? Mais adiante a gente vai falar sobre as relações de confiança. O domínio consiste em uma participação de uma floresta, né, do AD. Então, o domínio é um pedaço da floresta. A árvore é criada no momento em que criamos o primeiro domínio. Então, a gente tem domínio, que é um grupo, depois o grupo de domínios é a árvore, o grupo de árvores é a floresta. O nome da árvore será o mesmo nome que a gente define na criação do domínio. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, a árvore empresa1.com.br. Eu tenho uma outra árvore aqui, empresa2.com.br. Aqui são as árvores. Dentro dessa árvore aqui eu tenho um domínio, que é empresa2.com.br. Dentro dessa outra árvore aqui eu tenho dois domínios, empresa1.com.br e departamento1.empresa1.com.br, que ele é subdomínio dessa daqui. Tá? Então, por exemplo, isso aqui poderia ser as vendas externas, que a gente falou, e esse aqui o de vendas. Vou voltar lá. Alguma dúvida? Então, bora lá. Falar mais um pouco aqui. Então, também a gente tem a questão das florestas, que é um agrupamento de uma ou mais árvores de domínios. A floresta, ela fornece segurança, objetos, convenções, relações de confiança e catálogo global, né? A floresta é uma estrutura que a gente pode organizar as árvores, os domínios e manter as estruturas separadas. O grupo Domain Admins, do domínio, raiz, é proprietário padrão da floresta. Unidades organizacionais. As unidades organizacionais são uma estrutura lógica que facilita a delegação de tarefas administrativas. Cada domínio possui uma estrutura hierárquica de unidades organizacionais. Então, unidade organizacional é um container dentro de um domínio. Então, vamos lá. Nós temos aqui a nossa floresta. Aí nós temos a relação de confiança aqui entre as árvores. Ó, tem uma árvore aqui, outra árvore aqui. O catálogo global faz essa relação de confiança. E essas árvores, né, têm uma relação de confiança com várias unidades organizacionais aqui de uma outra estrutura. A estrutura física do AD, né? Então, a estrutura física e lógica são independentes, né, do AD. A função principal aí da estrutura física é otimizar o tráfego de rede. Os controladores de domínio, de sites, são os componentes de sites básicos da estrutura física. A gente tem, então, primeiro aqui, né, da estrutura física, o Domain Controller, né, o DC. É o controlador de domínio que tem a função de executar o Active Directory e manter, e também armazenar, né, a base do AD e replicar essa base com outros controladores de domínio. Para a gente criar uma disponibilidade do Active Directory, a gente pode ter mais de um controlador de domínio. Sendo assim, no exemplo de dois controladores, temos a base do Active Directory sendo replicada idêntica para os dois domínios. Além do controlador de domínio, existe um outro tipo chamado controlador de domínio somente leitura, RDoC. O padrão RDoC, né, o ROD DC, não armazena as senhas dos usuários localmente. As requisições de autenticação são enviadas ao RWDoC, o DC, né, que é um DC normal que a gente consegue fazer as gravações. Né, que aí, após verificação das credenciais, permite o acesso ou não. Então, a gente tem aqui a base do Active Directory, esse arquivo aqui da estrutura lógica, que é o ntds.dit. Dentro dele, né, nesse arquivo, tem algumas partições, onde a gente tem aqui a parte de aplicativo, onde a gente tem os objetos a serem, né, escolhidos, parte do Domain Control.
A gente tem aqui em esquema, o esquema de toda a floresta, todos os controladores de domínio da floresta. Na parte de configuração, a gente tem a topologia da floresta e todos os controladores de domínio da floresta. Na parte de domínio, a gente tem réplica de todos os objetos do domínio, né? E que é replicado para todos os controladores do mesmo domínio. Então, essa é a parte que eu contei, e aqui a gente tem a parte da replicação. Então, o banco de dados do AD está localizado na pasta, tem a pastinha aqui, ó, do diretório, e esse aqui é o arquivo. Importante, né? Essa pasta aqui é uma variável de ambiente do Windows Server 2016, na qual armazena seu conteúdo do diretório ou pasta que o Windows está instalado. Seu conteúdo normalmente é, né, o que tem dentro do diretório aqui. Então, isso aqui a gente consegue acessar através de C. Se eu for acessar fisicamente, né, não vou achar esse diretório aqui. Né? Se eu for abrir aqui o arquivo aqui, o Explorer, né? Não vou achar. Então, eu vou ter que vir aqui em C, dentro de Windows, C, Windows, né? Aí, dentro desse caminho, eu vou ter uma subpasta aqui, chamada NTDS, né? Uma subpasta aqui, que teria esse nome, NTDS. Aqui no meu não tem, porque o meu não é. Aqui a gente não está na máquina virtual, né? Minha máquina é o Windows 10. Mas seria uma subpastinha aqui, que aí dentro dessa subpastinha estaria o arquivo, esse ntds.dit aqui. Tá? Bem, os sites, né? Os sites, eles organizam a latência dessas replicações. Os controladores de domínio no âmbito do site, assim como faz com que os controladores de domínio de determinado site não devem utilizar o link WAN na replicação de uma forma não necessária. O AD, através da estrutura de sites, pode estabelecer um determinado grupo de computadores de um site específico para se comunicar com outros computadores de outros grupos em outros sites, em horários de menor fluxo, através de um mecanismo de agendamento de replicação. Então, isso aqui o pessoal faz, tá? Como assim? Então, você tem um site interno, né? Você tem ali dentro da intranet, que é as páginas que vão rodar fisicamente somente naquelas redes. Você pode ter sites específicos por área, você pode ter portais, dentro desses portais você tem os sites por área, tá? E dentro desse site você pode ter algumas opções. E dentro dessas opções, né, como é um portal, eu posso ter, por exemplo, a opção de fazer backup do meu domínio todo. Ou seja, se eu sou do financeiro, fazer o backup do financeiro, das máquinas do financeiro todo. Geralmente, galera, o pessoal pega ali e cria um arquivo em PowerShell, tá? No caso do Windows, né? Em Shell. E já programa, põe na agenda, tá? Do Windows. Tem uma agenda do Windows, que você pode configurar algumas tarefas, põe que todos os dias, tal horário, geralmente coloca o horário de almoço, e depois o expediente, para ele fazer essa replicação. Tá? Aí, geralmente, eles jogam de um servidor para outro servidor. Tá? Muitas das vezes, localmente. Tá? Tem algumas empresas maiores que já jogam a replicação para um data center. Por exemplo, empresas que eu trabalhei, por exemplo, o NEP. NEP, a replicação servidor anda de um lado do outro, o Microcamp. O servidor também não é na mesma sala. Vamos pagar a empresa maior, a Embratel. Opa, Embratel não. A replicação não fica no mesmo lugar. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, na sala COF, dentro da Embratel, ali da avenida... Eu não sei o nome daquelas avenidas, mas é aquela avenida da praia, né? Próxima avenida da praia ali, a Embratel. Dentro da sala COF deles tem um servidor que contém a replicação, por exemplo, de toda a base de dados. A base de dados está
no Rio de Janeiro. Então, é feita num servidor em outro lugar, tá? Que seria algo aqui, ó. Esse desenhozinho é tipo esse aqui, ó. Tem a floresta está comunicando com outra, né, estrutura aqui. Então, funciona desse jeito. Geralmente, quando você tem empresas maiores ali, mais bem configuradas, você tem esse tipo de duplicação em outros lugares, tá? Principalmente depois do que ocorreu no 11 de setembro de 2011. Né? Então, vocês lembram lá o que aconteceu? 11 de setembro? Meninos, vocês estão aí? Torres Gêmeas. Isso, ataque às Torres Gêmeas. E aí, o que, que acontecia ali? Naquele prédio, tinha muitas empresas que tinham o servidor numa torre e a replicação na segunda torre. Veio um avião, explodiu as duas torres. Então, o pessoal perdeu o servidor original e perdeu a replicação. Após isso, o pessoal tem feito replicação, né, as empresas assim, mais bem organizadas, você tem uma estrutura melhor, a replicação em outro lugar, tá? Ou com um data center, ou online, tem feito essa replicação separada, porque se alguma coisa acontecer, pegar um incêndio, por exemplo, vai pegar os dois. A não ser que você tenha uma estrutura, como é o caso da Prodeste, né? Que você, por exemplo, na Prodeste, antes você tinha visita técnica, você conseguia entrar lá na sala. Agora você consegue, no máximo, a visita técnica na Prodeste, você assiste uma palestra, depois você vai para a sala onde fica o pessoal de redes, né? Que tem a parte de desenvolvimento e tal. A sala do pessoal de redes, eles ficam praticamente 24 horas do tempo ali. Tem as questões pontuais, né, da própria Prodeste, ou de, mas tem a questão da sala cofre. Eles ficam 24 horas num telão, passando a planta da sala cofre, a temperatura, como é que tá. Por quê? Que é a sala cofre, ela é uma sala que ela é resistente a terremoto, a inundação, mas ela pode pegar fogo, entendeu? Então, ela já é preparada, por exemplo, quando se pegar fogo, você liberar um gás lá para apagar o fogo. Só que vai que começa a aumentar muito a temperatura lá do servidor, do processador do servidor, e o gás não é liberado. Opa, tem que correr lá manualmente com o extintor, né? E fazer até mesmo antes de chegar o bombeiro, de ir lá e jogar o gás do extintor em cima. Tá? Senão vai ter dados não só da Prodeste, mas de vários órgãos que a Prodeste serve, né? Parados. Ok? Então, ali eles têm o servidor ali, não sei se eles têm replicação em outra parte, mas eles ficam ali olhando aquilo ali, tem turma ali 7x7 direto, todos os dias da semana, 24 horas por dia, olhando o servidor, olhando a temperatura, vendo como está ficando, né? Provavelmente deve subir aí os arquivos, deve ter os horários ali de fazer os backups, deve ter uma equipe que deve estar tá olhando se esses backups estão válidos ou não, eles devem ter uma área que tem duas áreas lá, né? É uma sala grande, mas tem dois lados. Eu acredito que um lado fica mais testando as coisas e o outro fica mais monitorando. E aí você fica ali direto, né, olhando, tá? Que é a monitoração. Então, uma parte agora na parte de redes que assim, tem crescido muito. O pessoal procurar alguém para fazer a monitoria. Aí tem monitoria de vários níveis, né? Só lá o pessoal que olha ali o que está acontecendo e relata, que seria o nível 1, tem o nível 2, que aí já consegue, né, relatar e tomar alguns procedimentos iniciais, teria o NOC, que seria o nível maior lá,
que poderia interceder, né, interferir, até mesmo se tivesse algum ataque na rede, né, qualquer tipo de ataque, um ransomware, enfim, qualquer coisa, eles já iam perceber pelo comportamento dos servidores da rede, e já poderia, lá no caso, né, tirar a rede do ar e fazer a prevenção. Né, inicialmente tiraria do ar, faria todos os testes e depois voltaria. Então, essa figura aqui ela vai mostrar um resumo dos componentes da estrutura física do AD. A gente tem aqui o link one, né? Então, vamos lembrar lá, a gente tem LAN, WAN, PAN. O que é WAN? Galera, o que significa o WAN? Eduardo Misael, Paulo, o que seria uma WAN? Aquela rede para o, como dizer, um estado todo, uma junção de LANs? Isso. Você tem você tem a LAN, tá? A LAN é uma rede local. A LAN seria metropolitana. Uma WAN seria a nível assim, até de um país para o outro, tá? Então você pode ter os links aqui, esses domínios aqui podem estar até em lugares diferentes, em países diferentes, tá? Então você tem aqui esse link WAN, você tem controlador de domínio, e aqui você tem o site aqui que essas máquinas aqui estão acessando. Bem, no AD a gente tem algumas coisas, por exemplo, a gente tem os mestres de operações, que do inglês, né, é Flexible Single Master Operation, sigla FSMO, que corresponde, né, ao conjunto de regras e funcionalidades aplicadas em determinados controladores de domínio, nos quais são de vital importância para o funcionamento da rede. Então, os mestres de operações são divididos em mestre de esquema, mestre de nomeação de domínio, mestre de RID e emulador de PDC. Tá? Bem, mestres de infraestrutura, né? Eles são divididos em dois grupos: floresta e domínio. Tá? Florestas são regras que afetam toda a floresta, do Windows 2008 até 2019, e podem ser hospedadas por um controlador de domínio dentro da floresta. Mestre de esquema e mestre de nomeação de domínio. Domínio, que são regras que afetam apenas um domínio do Windows, de 2008 até 2019, e pode ser hospedadas o controlador de domínio dentro do domínio. Emulador de PDC, mestre RID e mestre de infraestrutura, né, que são, ou seja, esses tipos aqui, eles são utilizados dentro do domínio. Dentro da floresta eu vou ter mestre de esquema, mestre de nomeação de domínio. Dentro do domínio eu vou ter emulador de PDC, mestre RID e mestre de infraestrutura. Eles vão afetar o domínio. Ok? Então, se a gente possui, né, uma floresta com único domínio, a gente pode ter cinco controladores, né, mestres de operações, FSMU, que são os mestres de operações, de duas florestas, mais três no seu domínio. Né? Então, duas das florestas, mais três no seu domínio. Já uma floresta com dois domínios, você vai ter 8 FSMU. Você vai ter duas florestas, mais três para cada domínio. Tá? Aí aqui tem a figura aqui, ó. Então tem o domínio raiz, domínio filho, as funções de todo o domínio, funções de todo o domínio, funções de toda a floresta. Então, do domínio, emulador de PDC, mestre RID, mestre de infraestrutura. Funções de toda a floresta,
mestre de esquema, mestre de nomeação e de domínio. As funções de floresta, por padrão, né, ficam no domínio raiz. E aqui embaixo, nos domínios filhos, ficam, né, as funções ali de domínio. A de raiz, da floresta fica aqui no domínio raiz. Mestre de esquema. Então, além do mestre de domínio, a gente tem mestre de esquema. Teve mestre de operações, desculpa, eu quero mestre de esquemas. O controlador de domínio do mestre de esquemas controla todas as atualizações e modificações para o esquema. Para atualizar o esquema de uma floresta, é necessário ter acesso ao mestre de esquema. E pode existir apenas um mestre de esquema em toda a floresta. Identificando o mestre de esquema, para identificar o mestre de esquema, a gente tem que instalar a ferramenta esquema do Active Directory. Então, a gente abre o CMD, e aí, aqui no prompt do DOS, digita-se isso aqui. Tá? Reg SRPR 32, lá, e pressionar o botão Enter, né? A tecla Enter. Aí ele vai te falar, né? Se obteve êxito, vai fazer essa caixinha de obteve êxito. Depois você vai clicar em iniciar MMC. Vai aparecer essa console aqui do MMC. Aí aqui vai adicionar, remover snapping. Na tela aqui que vai aparecer o snapping, aqui em esquema, né? Vai ser só esquema do Active Directory, vai clicar em adicionar, ele vai vir para cá, vai clicar em OK, e aí ele vai vir para essa tela aqui, que aí vai aparecer, né, as classes dos atributos do mestre de esquemas. Vai aparecer essa console com as classes dos atributos. Os mestres de nomeação de domínio, né? Então, o controlador de domínio possui a função do mestre de nomeação do domínio, gerencia e controla a inclusão ou a remoção de domínios da floresta. Na floresta só pode existir um controlador de domínio de mestre de nomeação de domínio. Identificar o mestre de nomeação de domínio, né? Para a gente identificar, a gente vai abrir domínios e relação de confiança no AD, né? Vai clicar com o botão direito do mouse, vem domínios e relação de confiança do Active Directory, e clicar em mestre de operações. Aqui, né, que é o processo, né? E aí a gente verifica o nome do atual mestre de operações do domínio. Vai aparecer, fazendo o processo anterior, vai aparecer o nome aqui embaixo, nesse passo 4 aqui. Mestre de RID, né? Identificação relativa. Qualquer controlador de domínio pode criar novos objetos, usuários, grupos, contas de computadores. Cada objeto deve possuir um identificador único, conhecido como CID. O CID do objeto é construído usando o CID do domínio, mais o ID relativo, que é o RID. Porém, após criar 512 objetos, um controlador de domínio precisa contatar um RID master para conseguir mais 512 RIDs. Atualmente, um controlador de domínio contata, né, o RID master quando ele possui menos de 100 RIDs disponíveis. Isso evita que dois objetos diferentes tenham o mesmo RID em todo o domínio. Né, esse ID relativo aí. Bem, como que a gente identifica esse mestre de RID? Em usuários e computadores, no Active Directory, clica no botão direito do mouse, no nó do domínio, em seguida clica em mestre de operações, na guia RID, a gente clica em mestre de operações e verifica o atual mestre de RID. Esse passo aqui. As configurações do AD, ó. Aí vai aparecer aqui. Emulador de PDC. Lá que é o controlador de domínio primário. Esse mestre de operações está relacionado à versão legada, né? Windows NT 4.0. Uma das primeiras versões aí de Windows para servidor, tá? Então, o que quer dizer que é legado? Você sabe o que é software legado? Quando aparece essa palavra legado, o que quer dizer?
Já ouviram falar? Eu No não. chat. Não, Misael. Eduardo, Paulo. Já ouviram falar? O quê? Eu não vi, não. Sistema legado, software legado. Não? Não. Quando fala software legado, sistema legado, aqui está falando sobre uma função que foi legada. Software legado, sistema legado é o seguinte: são sistemas que existiam ou ainda ferramentas que já existiam e elas foram passadas de uma máquina para outra, de um sistema operacional para outro, né? Então, no caso aqui, ele está falando que esse emulador de PDC é uma ferramenta, né, que ela veio lá do Windows NT, que ele funcionava lá no Windows NT e continua, né? Agora mantém essa compatibilidade com as versões anteriores, né? A versão agora do Windows 2016, ele abrange, né? Ele consegue verificar isso daqui e entender, tá? Uma das coisas, já que a gente parou aqui para falar de legado, depois a gente volta para cá. Uma das coisas que ocorre, que a gente já falou isso quando começou a falar de virtualização, é o seguinte: às vezes a empresa tem um sistema antigo que roda e tem uma base de dados violenta, super gigante, que o programa não te dá a opção de você exportar essa base, tá? Que aí você poderia passar para um banco mais rápido, um sistema mais rápido. E às vezes você vai trocar a máquina, e quando aquilo você troca a máquina, aquele sistema para de funcionar. Aí você tem que fazer o quê? Faz o backup do sistema e cria uma máquina virtual. Você tem lá, instala a máquina, chegou lá, Windows, sei lá, 2050, tá lá em 2050. Aí tem um legado lá que funcionava até o 2020. Opa! Aí vamos colocar o Windows Server 2019, vamos botar o Windows 10, que é o que rolava lá em 2020, e aí esse sistema vai conseguir funcionar. Então, coloca numa máquina virtual. Então, esses sistemas legados, quando você precisa utilizar eles não tem como exportar. Você vai fazer isso daí, você vai pegar e vai trabalhar com a virtualização. Ou o VirtualBox, ou dentro de Hyper-V, ou na nuvem, mas você vai virtualizar. Tá? Para pegar esses sistemas de legado, sistemas que já vieram de muitos anos para cá. Então, isso que já tinha, né? Que foi legado, praticamente quase como herdado, esse legado, que foi passado de mãos em mãos e chegou agora, né? Foi passado de Windows em Windows até chegar. Mais ou menos nesse sentido. Então, o emulador de PDC mantém uma compatibilidade com o Active Directory, com essas versões anteriores, né, que existiam do Windows Server, caso seja necessário. Além disso, essa função também trata de questões como alterações de contas de usuários, que são os lockouts de contas, processamento de atualização das senhas, relações de confiança de outros domínios, sincronismo do relógio do domínio. Emulador. Como que a gente identifica o emulador de PDC? Também lá em usuários de computadores Active Directory, clique no botão direito no nome do domínio. Em seguida, mestre de operações, aí tem a guia de PDC lá. Em mestre de operações, a gente verifica os mestres de operações que vão atuar como emulador de PDC. Como está nessa figurinha aqui. Mestre de infraestrutura. Né? Essa funcionalidade aqui, né, está relacionada com a garantia de assegurar o nome apresentado, display name dos usuários ou dos objetos pertencentes a um determinado grupo, principalmente quando este é alterado. Essa funcionalidade se torna mais crítica quando temos uma floresta com diversos domínios e que, quando um usuário pertence a diversos grupos, necessita garantir que esses nomes se mantenham atualizados. A função de display names de grupos de usuários parece de modo automático,
Mas isso só acontece devido à funcionalidade do mestre de infraestrutura. Como que a gente identifica o mestre de infraestrutura? Lá em usuário de computadores do Active Directory, clica no botão direito do mouse no nó, em seguida em mestre de operações, e a sequência, né, aqui, vai ter uma abinha de infraestrutura e vai aparecer aqui o nome do mestre de estrutura. Como é que a gente visualiza os mestres de estrutura? Né? Aquilo ali foi para a gente ver, né? Como é que que a gente consegue visualizar quais são. A gente abre lá o CMD e dentro do CMD a gente digita net don carry fsmo. Ali vai mostrar para a gente o mestre de esquema, o mestre, né, o PDC, vai mostrar para a gente o gerenciador de RID, o mestre de infraestrutura, vai mostrar para a gente o nome de todo mundo aqui. Pode digitar esse comandinho. Outra forma de identificar onde os mestres estão ativos, né, através do comando ntd útil. Né? Então, abre o prompt do DOS, né, prompt de comando, digita no prompt nts útil, ou digita no prompt, aí vai aparecer o prompt do nds útil, a gente digita roles, aí nele a gente vai colocar fmo maintenance, connections. E depois aqui, dentro dessa etapa, a gente vai colocar connect to server e o nome do servidor. Ele vai fazer conexão. Depois de receber essa confirmação que está conectado, vai digitar quit para sair, né? Aqui vai digitar no prompt, né, do FSMO maintenance select operation target, no prompt do select operations target list roles for connect server, vai mostrar a lista das conexões, servidor, depois target kit, depois maintenance kit, depois MSD util kit, que a gente vai saindo, né? Então a gente vai entrando um dentro do outro, né? Depois a gente vai saindo, que é o que ele está fazendo aqui embaixo, as etapas. Bem, a gente tem aqui nessa tabela um resumo de alguns problemas causados pelos mestres de operação em seu ambiente do AD. Vamos lá, primeiro problema, usuários não conseguem fazer logon. Possível regra envolvida, lá no PDC Emulator. Explicação, o relógio do sistema pode não estar sincronizado, que faz a autenticação do Kerberos falhar. Tá? Então o usuário estava logando normal, aí parou de funcionar. Do nada, o usuário estava logando, tal, ninguém mexeu no usuário, na senha dele, ele parou de ter acesso. Tá? Aí você... O seu problema é aqui. Aí vai lá e vai acertar. Qual que é o problema? Qual que é a explicação? O relógio não está sincronizado. Sincroniza o relógio, beleza, vai resolver o problema. Não é possível alterar a senha. Então, o usuário que gosta de ficar alterando a senha dele, ele não está conseguindo alterar a senha. Tá? Regra envolvida também no PDC Emulator. A alteração de senha necessita dessa regra ativa. Então, de repente, está inativado aqui o emulator. O lockout de contas não funciona. Ou seja, eu quero sair da minha conta. Eu faço o login, quero fazer, né? Quero sair da conta. Não estou conseguindo sair da conta. Então, também preciso do PDC Emulator ativado. Não é possível elevar o nível funcional de um domínio. Eu quero pegar um domínio e aumentar o nível dele. De regras, né? De acesso. Aí a regra precisa estar ativa para a operação dessa operação. Onde que está essa regra? Lá no PDC Emulator. Não é possível criar novos usuários ou grupos. Tá se tentando criar novo usuário ou grupo, não está conseguindo. Então, no Readmaster,
qual que é a explicação? O read pool, né, precisa ser renovado e para isso é necessário constatar o read master. Problemas com membros do grupo infraestrutura, os grupos universais, né? É o problema do infraestrutura e master, né? Essa regra é responsável por atualizar o display name dos membros de grupo, ou seja, os nomes que aparecem, né? Não é possível adicionar ou remover um domínio. Então, o problema está no master domain naming. A alteração desse porte necessita dessa regra, então essa regra aqui tem que estar habilitada. Não é possível promover ou despromover um controlador de domínio, tá? O problema é no domínio name master, né? A gente precisa ativar essa regra. Não é possível modificar o esquema, tem que ir lá no esquema master, tem que estar habilitado. Modificações do esquema devem ser controladas por essa regra. Não é possível elevar o nível funcional de uma floresta, também o problema é o esquema master. Essa regra precisa estar ativa para, né, processamento dessa operação. Beleza? Bora lá. Regras a seguir podem ser usadas na definição das FSMU, né? O emulador de PDC e o mestre read master devem estar no mesmo servidor, pois o emulador de PDC é um grande consumidor de reads. O mestre de infraestrutura não deve estar no mesmo controlador de domínio que seja o catálogo global, exceto quando você tiver somente um domínio e um único controlador de domínio. O mestre de esquema, mestre de nomeação de domínio e catálogo global podem estar no mesmo controlador de domínio. A gente tem que verificar periodicamente todas as funções FSMO que estão funcionando normalmente. Tá? Vamos lá. Aí tem o serviço de diretório, né? Quais são os serviços de diretório? O que é um serviço de diretório? É um sistema computacional que organiza de uma forma estruturada, tá? Informações de objetos, de redes como usuários, computadores, entre outros objetos. Tá? Dentro desse sistema, a gente tem o serviço de diretório baseado no modelo aberto, chamado LDAP. O Active Directory é a implementação da Microsoft do serviço de diretório LDAP, né? E tem outras implementações da LDAP, como o OpenLDAP, tem o Directory. Então, um repositório estruturado de dados, né, materializados como objetos, né, por exemplo, usuários, computadores, recursos, em geral, de uma organização. Então, eu tenho aqui uma figura, onde a gente tem a empresa, temos aqui a Matiz, no Matiz a gente tem computadores, nos computadores eu tenho um computador, tem funcionários, eu tenho o João aqui, que é um funcionário, na filial eu tenho um funcionário, tenho Maria, tenho, dentro dessa filial, tenho um scanner, e tenho esse scanner 1 aqui. De João aqui, que é o funcionário, eu tenho um atributo que é João Silva, que é o nome, sobrenome dele, o edifício que ele está na matriz, o andar que ele fica, o oitavo andar. Aqui da Maria, né, os atributos aqui que a gente guarda, né, o nome dela, o edifício, os atributos vocês escolhem, né, vocês têm como editar, colocar quais atributos vocês querem, e o andar que ela está. Então, a Maria Clara, da filial, que fica no primeiro andar. Esquema, né, que é um esquema? Conjunto de objetos, atributos e classes que compõem um banco de dados hierárquico que representa o serviço de diretório distribuído, composição da estrutura de uma árvore. Todos os domínios de uma árvore compartilham do mesmo esquema, ou seja, não é possível ter mais de um esquema por árvore de domínios. Então, a gente tem o catálogo global, né, que possui um conjunto de atributos de todos os objetos do Active Directory. O catálogo global é um conjunto de todos os objetos de uma floresta de serviços do Active Domain, no Active Directory, né, ADDS. O controlador de domínio possui a função de catálogo global, né, que é o DC, né, que a gente fala.
possui essa função de catálogo global, armazena uma cópia do banco de dados de todos os objetos do seu próprio domínio e principalmente cópias de outros objetos de eventuais outros domínios da floresta, quando houver. Esse controlador de domínio, e possui a função de catálogo global, responde para as consultas ao catálogo global. Então, isso é feito lá no DC. Principais funcionalidades do catálogo global: localização de objetos. O catálogo global possui como potencializador, né, na localização de objetos procurados em consultas no âmbito da floresta. Quando se faz pesquisa, então eu posso procurar, quando eu falo para objetos, é qualquer coisa. Eu posso procurar um usuário, eu posso procurar um computador, eu posso procurar um scanner, uma impressora, enfim, né? Qualquer coisa. Fornece identificação, o PN, que é o nome principal do usuário. Se o usuário se autenticar com um domínio diferente do seu original, esse domínio se valerá do controlador global para finalizar sua autenticação. Validação das referências de objetos em uma floresta. Quando tivermos um domínio, o objeto possui uma referência de um objeto pertencente a outro domínio. O controlador de domínio se valerá do catálogo global para validar esse objeto externo. Ele fornece pesquisa e acesso de todos os recursos em todos os domínios. Faz a replicação dos principais elementos do ADE. Mantém uma cópia dos atributos mais utilizados para cada objeto para acesso rápido. Para adicionar ou remover o catálogo global, a gente vai em usuários computadores do Active Directory. Vai expandir a opção ou Domain Controls. Botão direito do mouse em controlador de domínio, né, vai para o menu suspenso. Vai em propriedades, as propriedades vai na aba geral e clique nas configurações de NTDS. Aqui. Né? Propriedade de NTDS Settings, marque ou desmarque o checkbox de catálogo global aqui. Né? Depois confirma. Importante, caso o seu controlador de domínio seja o último catálogo global e tentar removê-lo, você receberá essa mensagem. Não é possível detectar catálogos globais na floresta. Se não existem catálogos globais na floresta, os usuários não poderão fazer logon. Tem certeza que deseja remover a função catálogo global do controlador de domínio? Então, olha só. A pessoa tá lá, tem vários catálogos de domínio lá globais. Ela vai removendo. Chega no último, ele vai falar, olha, eu não estou achando aqui outros catálogos diferentes desse daqui. Só tem esse aqui. Se eu for excluir isso aqui, os usuários não vão conseguir logar na máquina. Você tem certeza? Aí é a hora que às vezes o técnico se faz de usuário, às vezes não lê, e olha que está marcado como padrão o quê? O sim, ó. O sim já vem marcado. Você dá o enter sem ler, ele vai excluir, os usuários não vão conseguir fazer o login. Olha aí a caca feita. Depois criar o catálogo global de novo, né, para os usuários terem acesso. Tá? Porque às vezes o técnico ou a pessoa que trabalha com TI, às vezes dá uma de usuário. Aparece a tela lá, tá Enter sem ter lido. O que estava naquela tela, eu não sei. Alguma coisa lá do AD, mas o quê? Não sei. A gente supervisou lá, o que aconteceu? Eu vi que tinha uma tela aí no seu computador, depois que você clicou lá, parou tudo. O que foi que aconteceu ali? Não sei. O que tinha? Nossa, nem sei. Né? Tá rindo, né, Eduardo? Às vezes o técnico às vezes dá uma de usuário. Bom, às vezes tá naquela situação, afobação, às vezes para ir para outro chamado e tal, aparece lá a mensagem. Médicos fazem isso também. O médico às vezes nem olha para o paciente, né? Vai lá fazer o que você está sentindo. Tá, tomou algum remédio, vai lá, coloca lá remédio de pressão e tal. Aí, às vezes, na hora que vai medir a pressão, que às vezes dá olho um pouco pro paciente, né? Não olha. Então, tem que olhar, tem que avalizar, né? Tem que olhar e ler. Cleide, tá falando alguma coisa aí, mas eu não tô ouvindo. Seu microfone... Ah.
Ah, não, eu acho que o Eduardo falou isso porque ele trabalhava com médicos, então eu acho que deve ter. Não, não sei lá. Ah, É isso, Não, é que Eduardo? assim, eles faziam um Excel grandão lá de planilha, um monte de coisa de medicamento, aí eles salvavam numa pasta lá e depois eles deletavam. E depois chamavam o TI, culpando, falando que era nós que tinha pagado. tenso, tenso. É complicado, tá? Então aí, só que aí você tem como pegar pelo usuário, saber as ações do usuário, e descobrir lá quem foi que apagou. Mas enfim, né? Vai discutir. Agora, a questão de médico ainda é menor, tá, Eduardo? Se você for trabalhar, por exemplo, no tribunal, o médico ainda você pode, né? Ser levemente, né, sarcástico, irônico, né? Embora não seja bacana fazer isso, mas você vai fazer isso, por exemplo, com um juiz que trabalha no tribunal, ou no tribunal federal, Ministério Público, essas coisas. É crime federal, cara. Crime federal sem fiança. Não dá. Então, não, beleza, ó. Tá aqui o acesso, tá? O que foi que aconteceu? Você pode explicar lá e você vê o tom da pessoa, como é que a pessoa é. Mas geralmente quem é mais assim, vamos colocar arrogante, geralmente são assessores, né? Dizem que nem são tantos os juízes ou desembargadores. Diz que os assessores são mais arrogantes do que propriamente quem realmente detém um tipo de poder. Complicado, né? Ser humano. A verdade é que ser humano é tenso, Eduardo. Cleide, Olivia, não tinha visto vocês entrarem nisso. Agora a gente pegou o link e fiz um link novo também, em vez de trabalhar com um link antigo, né? E aí a Esses gente dias consegue. atrás, esses dias atrás estava com um problema na internet, professora. Aí tava meio ruim, mas tá. Aliás, a internet está sempre ruim aqui em casa. Não sei se é só aqui, mas aí não tava, a gente, Não, eu perdi a algumas minha esse aulas ano, lá. graças a Deus, assim, ano passado teve pior. Ano passado tinha dias que eu vinha dar aula para vocês, eu tava sem internet, tava mal do celular, alguma coisa muito lenta. Agora esse ano, graças a Deus, ela parou a palhaçada da internet aqui de casa, tá boa. Assim, é raro, às vezes fica um pouco lento uma hora ou outra, mas é muito raro. Acho que aconteceu uma vez só agora nesse ano de entrar no horário da aula e a internet está assim muito, muito devagar. Nossa, aqui tá Graças a Deus. horrível. A net já foi boa, a minha net, mas nossa, ultimamente tá muito ruim. Entendi. Bem, voltemos aqui. Então, os nomes distintos, que são nomes distintos e nomes relativos, né? Os nomes distintos são o nome que identifica exclusivamente um objeto do diretório. Por exemplo, CN, que seria, né, um usuário, João Pedro. Na OU que ele está vendas, né? Tem a OU financeiro, tem o controlador de domínio, que é o DC, empresa, e tem o outro controlador de domínio, que é o COM. Nomes distintos, relativos. O primeiro componente do ND é referenciado como nome distinto relativo. No exemplo acima, o NDR é João Pedro, né, que seria o CN, né, que seriam os nomes relativos, né? Outros seriam nomes distintos aqui. Do ou, né, os DCs. Então, a estrutura dos nomes, a gente tem aqui a empresa.com, que aqui é o que ela colocou a empresa no DC, né? Empresa com aqui, né, que fica empresa.com. Eu tenho financeiro, que é uma ou. Dentro do financeiro aqui, eu tenho, né, um outro setorzinho, enquanto eu sou do setor, tenho as vendas. Dentro aqui de vendas, eu tenho o meu usuário, que é o João Pedro. Gerenciamento do AD. A gente vai fazer isso tudo na prática, tá, gente? Então, tudo ali para, no final,
Falta mais dois negocitos para a gente fechar aqui do... Dois não. Depois do próximo slide que vai ter duas coisas para a gente finalizar. O outro tem 91 slides, lindo, maravilhoso. Gerenciamento do AD, né? Do ponto de vista administrativo e de suporte, o Active Directory é bastante versátil. É possível ter tanto uma administração centralizada quanto descentralizada. No primeiro caso, é possível ter um ponto único de administração de todo o ambiente de domínio e dos recursos de rede. Por outro lado, também é possível descentralizar essa administração através de delegação de responsabilidades dos recursos de rede. O administrador pode designar determinadas funções a administradores descentralizados. Essa descentralização pode ser em relação a sites ou a funcionalidades específicas, como gerenciamento de usuários, gerenciamento de impressoras, ferramentas e snapping administrativos do Active Directory, né? A gente tem os snappings administrativos, tem ferramentas de administração do AD, usuários e computadores do Active Directory, domínios e relações de confiança do AD, tem serviços e sites do AD e esquema do AD. Ferramentas administrativas por via de linhas de comando, olha que lindas, ó. Linhazinhas de comando para digitar. MSADD, MSMod, MSCarry, MSMove, DSRM, DSGent, CSVD, LDI e IFDE. Né? As ferramentas administrativas, servidor remoto, RSAT para sistemas operacionais Windows 10. O administrador pode gerenciar o AD remotamente através de estações com Windows 10, Windows 8.1, 8.7 ou Vista. Então, a gente consegue acessar remotamente, né, essas ferramentas ali a partir do sistema operacional Windows 10. As ferramentas do AD, né, ADDS e do ADLDS, incluindo o centro de administrativo do AD, domínios e relações de confiança do AD, serviços e sites do AD e usuários, serviços e sites do AD, usuários e computadores do AD, editor ADSI, módulo Active Directory do Windows PowerShell, além de outras ferramentas, que são ferramentas, são comandos, né, mesmo, que a gente digita, né, DC-PROM, LDPO, só que são tudo comandos, né, executáveis aqui via prompt. Para isso, né, ele fala aqui que a questão dessas ferramentas aqui, a gente precisa baixar o pacote RSAT gratuitamente no site da Microsoft, fazer download desse pacote. Então, vamos lá. A próxima figura aqui, essa figura 22 aqui, ela mostra dois sites, né? O site 1 e o site 2, onde a gente tem uma replicação aqui de objetos, coisas. A gente tem aqui um outro site, a gente tem a floresta, né? A floresta 1, tem a floresta 2 que está aqui por trás. Tem nosso controlador de domínio. Tem aqui o backup e restauração, está numa fita. Poxa, mas Bianca, a fita não é algo antigo? Não. Tem fita VHS, fita de música, né, que é gravado, que é algo antigo. Aqui o software está em CD, né, DVD, que são as diretivas de grupo. Esse backup e restauração aqui, gente, pode ser feito em fita DAT, tá? Durante data center é fita DAT, que tem mais questões assim de segurança do que se ficar, por exemplo, no HD, né, o SSD ou no HD do computador. Vamos lá. O AD, né, oferece estruturas de serviços necessários para organizar, gerenciar, fornecer acessos e recursos, os domínios, define um conjunto de objetos com as mesmas necessidades administrativas de segurança dentro de uma floresta. Por isso que a gente falou, domínio de financeiro, domínio de vendas, o domínio de contabilidade, domínio de TI. Floresta é uma instância do Active Directory, ou ainda um conjunto de árvores.
né? Árvore é um conjunto de domínios. Então, árvore são domínios que compartilham um espaço para nome contínuo. Recursos são objetos cujos atributos permitem que usuários e programas localizem-se com facilidade, né? O que vai estar ativo. Depois aqui a gente tem as referências. Galera, a gente falou muito aqui esse primeiro PowerPoint, que é a parte de abstração. Nós temos um segundo PowerPoint aqui, segundo PDF. Não, aqui porque vou salvar não. Um segundo PDF. Esse aqui a gente vai falar sobre a configuração dos usuários, tá? São 91 slides. Não vai dar para falar de tudo que está aqui. A gente vai falar um pouco. Vai parar mais ou menos no meio aqui. Próxima quarta a gente continua, faz os exercícios referentes às 2 unidades, corrige os exercícios referentes às 2 unidades e, dependendo, a gente fala mais de o GPO. A gente já vai entrar em GPO. Tá? Então, o que a gente vai verificar, né? Criação de compartilhamento do servidor de arquivos, criação de usuários, criação de pasta base e login script. Iniciaremos, né, a criação do servidor de arquivos, disponibilizando um novo volume de dados. Drive é importante. Caso tenha mais interesse em aprofundar, né, essa parte de configuração de volumes, a gente passou nos arquivos anteriores de instalação e configuração. Tá? Então, lembrando que a gente vai entrar dentro do VirtualBox, né? A gente precisa configurar 3 discos aí no VirtualBox de 1021 megas, fazer parte dessa configuração inicial aqui. Você vai fazer a criação de um volume RAID para a unidade E, a partir do gerenciamento do computador, a gente vai acessar o gerenciamento de disco, a gente vai dar início à criação do volume RAID, selecionando os 3 discos e vamos clicar em avançar. Processo, a gente já viu isso em PDF anterior, tá? Observar que a unidade E será formatada com o sistema NTFS. Beleza? Precisamos de ter que seja formatada com NTFS, senão não vai funcionar. Aí a unidade está criada, tá? E aí a gente vai precisar criar essas pastas aqui. /suporte, /professor e /estudante. O que seria isso daqui? /suporte seria uma pasta com aplicativos instalados nos labs. Labs de quem? Quem vai fazer o suporte, vai fazer a manutenção dos computadores. Então, de repente, aplicativos para conexão remota, para poder fazer um checklist, algum checagem das máquinas dentro dessa pastinha aqui. Dentro da pasta professor, vai ter os materiais dos professores. Então, dentro dessa pasta professor, vai ter subpastas com o nome dos professores, e dentro de cada pasta desses professores vai ter as disciplinas e, respectivamente, o material de cada disciplina. Vai ter uma parte de estudante. Dentro da parte de estudante vai ter uma subpasta com cada nome de estudante. Ali dentro de cada nome do estudante eu vou ter o material desses estudantes, de cada um dos estudantes. Então, aqui é a criação das pastas, né? Aí agora vai criar as unidades organizacionais. Então, a gente tem uma área que vai ser o suporte técnico, que o nome da U vai ser suporte. Eu vou ter uma área acadêmica, que o nome vai ser professor, e vai ter uma área de alunos, que o nome da U vai ser estudante. Para a gente fazer isso daqui, a gente vai aqui no gerenciador, né, do servidor, vai clicar lá nas ferramentas, vai acessar usuários de computadores do AD. O botão direito do mouse vai acessar esse ponto suspenso. Vai clicar na opção novo, acessar a unidade organizacional.
E aqui vai dar o nome da unidade de organização. Depois clicar em OK. A partir da imagem, né, eu já criar os estudantes dentro da OU com o nome que a gente criou. E aí a gente vai fazendo aqui, ó. A partir dessa imagem, né, dessa figura, a gente vai criar os domínios locais, né, que é o DL de domínio local, tá, underline, e aqui o nome das OU, suporte, professor, estudante. Então, suporte técnico, o grupo local vai ser DL suporte. Acadêmico, o domínio local vai ser professor. Alunos, domínio local vai ser DL estudante. Você vai clicar na UOL suporte, botão direito, novo. Vai clicar em grupo. Né? A partir dessa imagem que a gente vai colocar lá o nome do grupo. Né? O nome do grupo, domínio local, tipo do grupo segurança. Vamos dar OK. Ele criou aqui, ó, suporte dentro do suporte. E vão fazer isso com os outros, com o professor, para estudante. Fazer todo o processo aí, professor e estudante. Então, depois que fizer esse processo, a gente precisa colocar esses usuários aqui e o login. Então, eu tenho o usuário João Silva, o nome do usuário é João Silva, e o que ele é? Suporte. Então é Tereza, Maria Tereza, suporte. Eu tenho Antônio Pedro, o usuário dele vai ser esse aqui, ele é professor. Então a gente tem essa tabela de suporte, professor e estudantes, que é para colocar nos devidos domínios. Então, de suporte, a gente vai ter essas duas pessoas aqui, que tem que ficar no domínio local de suporte. De professor, a gente tem esses 4 professores aqui que tem que ficar no domínio local de professor. E dentro da parte, né, de estudante, domínio local estudante, a gente precisa jogar esses usuários aqui com esses logins dentro do domínio de estudante. Tá? Então, com o marcado aqui, com a marcada, né, por exemplo, de suporte, você vai clicar com o botão direito, né, novo, usuário. E aí a gente vai colocar os dados do primeiro usuário, João Silva, né, o nome e o sobrenome, o nome completo dele e o usuário dele como vai ser. Você coloca também isso, aí vai avançar, né? Você vai fazer uma senha padrão aqui, vai deixar uma senha inicial para ele, vai avançar, né? Então aí você pode se você marcar, né? Você pode marcar a opção que o usuário vai alterar a senha no próximo logon ou desmarcar. Aqui está deixando desmarcado, então o usuário não vai conseguir alterar essa senha. Então, você ou a pessoa que trabalha aqui na parte da gestão aqui do AD vai ter a senha de todo mundo, vai ter o acesso a pedir minha senha, você vai saber qual que é a senha. Ou você pode pegar e deixar o que o usuário mesmo, ele altere e ele guarde sua senha. Aí você vai marcar essa parte aqui que o usuário vai alterar no primeiro logon dele. Vai avançar, depois clicar em concluir. Depois vai fazer isso com outro usuário dentro desse domínio aqui de suporte. Tá? A gente pode aqui no usuário, né, criado, vai lá nas propriedades, direito propriedades, né? E aí a gente vai adicionar ele, vai adicionar membro D, né? Vamos adicionar do grupo dele, na aba de membro D, né? Vai incluir dentro do grupo de usuários lá do suporte, do DL suporte. Tá? Vai abrir essa parte aqui de grupo, do DL suporte, vamos confirmar. Aí vai aparecer aqui o domínio dele, que vai ser professor.com / o nome da empresa / o domínio dele, suporte. E a gente vai dar OK. Tá? Depois a gente vai no DL suporte, vai nas propriedades. Vai aparecer lá o João Silva. Vamos adicionar.
Aí vai aparecer os dados dele com e-mail, né? Todo mundo que está dentro desse usuário, que a Maria Tereza seria outra usuária lá também, e daria o ok. Então, a gente vai pegar esses usuários, adicionar eles e dar o ok. Aí, pronto. Vai estar ali, ó, os dois usuários, 2 membros de suporte, que aparece agora como membro. Beleza, então agora eles vão ter o acesso que o suporte tem. Lembrando que a gente ainda não delegou nada que o suporte vai ter acesso. A gente só criou a pasta. O que vai ter acesso mesmo é lá no GPO, que é cenas dos próximos capítulos da novela Administração e Sistemas Operacionais de Rede. Tá? Então, outros usuários vão ser incluídos. Você vai fazer a mesma coisa no grupo professor e mesma coisa no grupo, né, de estudante, tá? Então, professor e estudante é o mesmo esquema que a gente fez ali das figuras de 15 a 19, só repetir o processo. Aqui já é o professor pronto, né? Depois que você tiver feito todo o processo, vai ficar assim, quando você for ver os membros. Depois você vai fazer do estudante, vai ter que estar uma figura semelhante a essa daqui. Tá? Então, quando você marca lá suporte professor estudante, tem que aparecer os usuários, bonitinhos assim. E aí a gente vai fazer a criação e a configuração de compartilhamento das pastas. Né? Então, a partir de agora, a gente vai criar as pastas que serão compartilhadas entre os usuários de acordo com o seu grupo. Importante, pasta base é o diretório pessoal do usuário na rede. Os usuários podem colocar seus arquivos particulares diferentes de outras pastas na rede, que são de uso compartilhado entre os usuários que acessam. Então, a gente criou as pastas de suporte, né? Que é a pasta com aplicativos a serem instalados nos labs. O grupo de suporte, ele é de escrita, ou seja, eu posso ler e escrever, eu consigo gravar mais, porque o grupo de suporte vai ter a manutenção, né? O AD ali, administrador do sistema, vai estar no grupo de suporte, então o acesso é total para o grupo deles. O grupo de professores, o acesso é de leitura. Então, eu consigo só visualizar o que está ali. Tá? Então, inicialmente, eles fariam o quê? Passariam os arquivos para o grupo de suporte. O grupo de suporte vai jogar dentro da pasta, né, do diretório de professores e vai ficar disponibilizado para o professor. Mesma coisa que o aluno quiser gravar alguma coisa, ele tem que passar para o suporte. Aí, a partir disso, ele consegue visualizar os dados. Tá? Ele não consegue diretamente gravar, então não pode instalar nada dentro da pasta ou gravar dentro dessa pasta. Ele pode ter dentro de outras pastas, mas dessa pasta ela vai ser configurada como leitura. Então, dentro de documentos, por exemplo, ele pode ter documentos dentro do D, dentro da área de trabalho, mas dentro dessa pasta ela está como leitura. Tá? Aí, então, com material de suporte. Aqui, ele colocou, depois ele trocou suporte como leitura, escrita, professor, estudante com material compartilhado, né? Aqui com algumas coisas, né? Então, se a parte de estudante tiver o material compartilhado com os estudantes, ou seja, todos os estudantes colocam coisas, né, ali dentro, aí o grupo de alunos vai ter que ser de escrita. Então, aqui eu colocou algumas situações que a gente pode ter. Importante. Vamos começar pelas pastas de suporte, professor, estudante. Posteriormente, vamos configurar a pasta base, que é o home. Então, suporte, né, que é escrita, o resto das leituras. Então, a gente vai lá com o botão direito em cima da pasta, por exemplo, de suporte, com o botão direito propriedades, parte de compartilhamento avançado,
marcar compartilhar a pasta com qual grupo a gente vai compartilhar, pasta de suporte, a gente vai compartilhar com o grupo de suporte. O acesso simultâneo a usuários, ele deixou aqui 16.777 usuários acessando ao mesmo tempo. A permissão de suporte vai ser de escrita, né? Leitura e escrita. Marcou as duas. Beleza, vai fazer o mesmo processo, tá? Mesmo processo para as outras coisas. Apareceu aqui o suporte, beleza? Aí a gente vai fazer depois para a pasta de estudantes, né? Fazer o mesmo processo para a pasta de estudantes e depois o processo para a página de alunos. Lembrando que para a página de estudantes e alunos tiraria a gravação, ficaria só leitura. Né? A aba segurança, né? Aqui, ó, tem a aba de segurança aqui, ó. Aí quando a gente clica na aba de segurança, tem opções avançadas, seguranças, opções avançadas, aí tem algumas coisinhas aqui. Aí a gente vai, tá marcado já Creator Owner, que ele pode, tem controle total, né? Modifica, lê, executa, né? A gente vai clicar em desabilitar a herança. Me dá o OK. Então, converter as permissões herdadas por permissões explícitas no objeto. E por que ele faz isso? Porque o padrão, né? As partições em TFS, as permissões são herdadas. As pastas filhas herdam as permissões da pasta pai. Então, por isso que a gente teve que ir manualmente nas pastas filhas, né? Fazer isso, quando a gente desabilita a herança, para que aquilo que está na pasta pai, né, não passe para as pastas filhas. Senão, todo o nosso trabalho ali de detectar ali, de ele não fazer ali, não mostrar as coisas, vai ficar. Vão converter as permissões herdadas em permissões explícitas. Vai aparecer aqui, vão editar. Editar. Vai marcar aqui os usuários, por exemplo, professor, né? Aí eu posso, as permissões do suporte, tá? Professor não vai ter mais permissão para suporte. Aí eu vou remover essa permissão desse usuário aqui. Professor não tem mais a coisa de suporte. Remover, OK. Beleza. Professor agora não consegue acessar mais a parte de suporte. O usuário foi removido. Se eu quiser adicionar alguém, né, no suporte, só clicar em adicionar um grupo, né? Em adicionar. Então, aqui eu tenho suporte, professor e estudante. São os usuários. Depois clique em OK. Então, permissões aqui para essa pasta de suporte, aqui foi dado permissão para todo mundo. O pessoal de suporte, para o professor e para o estudante. Agora, você pode, em cada usuário desse, você definir o seguinte, o grupo estudante vai conseguir, de repente, só ler, não consegue modificar, não consegue executar, você pode verificar as permissões para cada grupo que você subiu aqui, a permissão para essa pastinha de suporte. Tá? Professor, vai marcar as permissões de professor, e aqui de estudante, as permissões de estudante, depois vai clicar em OK. Vai ser a parte final aqui. Beleza? Fazer as configurações. Depois disso, a gente tem ali professor. Dentro de professor, a gente consegue prestar suporte. No professor, a gente consegue prestar professor consegue acessar estudante, né? Que eu acesso para a rede, né? Depois de fazer isso, como que você consegue direcionar aí as pastas que você consegue pegar os dados.
Tá, tem o meu servidor, barra o nome do meu servidor, e aqui o que eu estou compartilhando, né? Meu servidor é professor, barra, aqui é a pasta que eu estou pegando desse servidor, suporte, a pasta professor, a pasta estudante, tá? Então, a gente já mostrou aqui a pasta compartilhada, home, a gente vai criar a pasta base home, no Drive aqui, no caminho da rede, e também da permissão de segurança, né? Que a gente já mostrou. Então, os usuários criados no início dessa sessão, para os acessos às pastas base de forma automática. E a gente seleciona os usuários de suporte, botão direito do mouse, e menos suspenso propriedades aqui. São os dois, né? Ao mesmo tempo. E aí a gente marca a pasta base, por fim, a opção conectar a unidade e preencher o caminho. Tá? Esse username é uma variável de ambiente que tem como conteúdo o nome do login do usuário que você estiver no momento do logon. No primeiro acesso, a configuração servirá a criação de uma pasta dentro da pasta home com o nome do login do usuário, somente essa terá o acesso completo da pasta criada. Então, após o logon, né, de João Silva e Maria Tereza, as pastas com seus nomes de logins foram criadas. Ó, a pasta base está aqui. Aqui, ó, e dentro de home eu tenho o usuário João Silva e Maria Tereza. Aí as coisas de cada um vai ficar nas suas respectivas pastas. Tá? E a mesma coisa seria para os estudantes, para os professores, tá? Mesmo processo. Aqui. A pastinha para cada um. E aí a gente tem o teste de logon. Que aí a gente vai fazer uma máquina do Windows 7 ou 10, né? Que a gente pede para você fazer a máquina virtual do Windows 10, que a gente já fez a configuração dele no domínio, e testar um desses logins que a gente criou. Aqui tá pegando o Angelaus com a senha, né? De professor aqui, fazer o login em professor. E aí, aqui já entrou na local de rede, já dentro do processo, sendo servidor, professor, home, a pastinha dela. Tá aqui o acesso à rede que ela tem, né, de conteúdo, vai estar aqui. Pessoal. Tá? Então, aqui é a pastinha do servidor. Né? Aqui, o nome dela, em segurança, né? As propriedades, as permissões que ela tem. Clicado. Login script, né? As etapas, passos, bases são configuradas em todos os usuários criados. Próximo passo é configurar um mapeamento automático de pastas para suporte, né? Professor, estudante, esse mapeamento é feito através do que chamamos de login script. Então, nada mais é do que um pequeno programa que os usuários executam no momento do processo de login. Tá? Que faz esse mapeamento automático dos 3 compartilhamentos. Então, aqui seria o primeiro script. Esses comandos aqui são comandos do DOS, tá? Comando echo é o comando para mostrar na tela, tá? Então, @echo_off, ele para te mostrar algumas mensagens. Muito tempo atrás, logo nos primórdios, né? Lá na década de 90, o pessoal tinha uma brincadeirinha muito legal. A brincadeirinha de vocês é aquele dar shutdown nos coleguinhas. A brincadeirinha da minha época era fazer um arquivozinho .bat, né, que é o arquivo de lote, que ele é executável, dar um @echo_off na primeira linha e
dá um formato C2 pontos, /W, acho, /F, sei lá, quero para fazer a formatação rápida ainda. E para ficar mais gostoso, às vezes a pessoa colocava dentro do autoexec.bat, que era um arquivo que é executado automaticamente do C2 pontos. Logo que ele executa esse arquivinho lindo, maravilhoso. Então, quando as pessoas estavam com muita maldade no coração, ou mandava, ou executava o arquivo, dava para alguém executar, ou escondia isso dentro do arquivo de jogo. Ou ainda já alterava o patch da pessoa, então na próxima vez que aquele computador reiniciasse, ele executaria. Como ele coloca essa linha linda, maravilhosa aqui, o Robocop, ele não mostra na tela, ele desliga esse retorno que os comandos dão na tela. Tá, então, quando você vai formatar, ele pergunta se tem certeza que todos os dados vão ser apagados. Aí ele iria formatar sem perguntar. Olha que coisa linda, maravilhosa. Viu o nível de maldade? Vocês querendo dar. Vocês querendo desligar a máquina, a malvadeza era pior. Tá? E aí aqui é o REM, né? Ele vai executar, isso aqui é para aparecer, esse eco vai aparecer na tela. Apagando todos os compartilhamentos antigos. Então, aqui, esse REM vai fazer aparecer essa linha. Aí, o resultado disso aqui não vai aparecer. NetUse, asterisco, /delete, e aí já está dando yes, ou seja, está mandando apagar todos os usuários e respondendo yes para todos eles. O resultado desse comando não vai aparecer porque ele botou um @ecof aqui. Né? Se eu não colocar, ele vai aparecer todas as sessões. Echo vai aparecer na tela o quê? Mapeando unidades pessoais. Aí vai criar o usuário, aí vai colocar no S para professor suporte, o J para professor e o K para professor. Esse aqui, professor, é o nome do meu servidor, tá? Então, servidor, aqui minha pasta. Servidor, pasta. Servidor, pasta. Fim, salve esse arquivo na pasta Windows, sysvol, professor.com, script com nome login.bat. Lindo. Então, o arquivo .bat é um dos arquivos executáveis, tá? .bat. Né? Que contém comandos na linguagem, no sistema, nem linguagem, né? Sistema operacional DOS. Né? Que foi o sisteminha que tinha antes do Windows. Tá? Caia entre os níveis de maldade. Então, para exemplificar o uso, né, vamos fazer a usuária Angela Alves. Nas propriedades da usuária Angela Alves, no campo de script logon, a gente vai jogar o login bat. Tá? Então, vai aqui a usuária, lá dentro do perfil, o boot de logon, a gente vai puxar esse arquivo aqui para ela. Então, para a gente fazer, para testar esse script, né, login script, que é o script que vai ser executado ao logar, a gente tem que fazer o logout da usuária, né, se tiver conectado, e aí ela logar novamente. Então, sai do usuário, faz o login novamente, e quando fizer o login novamente, a gente vai verificar o mapeamento aqui que foi feito, né, com as unidades de disco aqui, conforme foi pedido. Né, como está aqui embaixo. E aqui as referências. Cara, eu pensei que não ia dar tempo de dar os 2 arquivos, mas deu. Próxima aula a gente vai fazer 2 atividades e mais o conteúdo, né? Vou fazer as 2 atividades, vão corrigir 2 atividades e passar conteúdo. Bora lá. Fazer a chamada de vocês.
Uma avaliação, diário online. Vamos lá, todos os participantes. Lady Eduardo, Misael, Olivia e Paulo. Vamos lá. Page. Slime, Eduardo e Carol. Misael, Olivia, Paulo. Presente, Rafael. professora. Ok. Renan, Tânia, Wagner, Yasmin. Ok. Vamos acrescentar aqui mais uma. Aí por hoje, parar aqui. Aí dá mais uma estudadinha com calma, uma lida com calma nesse material. Quarta-feira a gente vai passar a atividade desses dois materiais, são bem extensos, tá? Um de 60 e poucas páginas, de 91, né? Então, bastante coisa, vou deixar para vocês esse tempo aí que a gente tem. Agora eu preciso dar mais uma lidinha. Parar aqui a gravação.